Há 23 anos, crianças e adolescentes passaram a ser concebidos como sujeitos de direitos graças à promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Passadas mais de 2 décadas, os avanços existentes no plano da lei ainda estão muito distantes da realidade de muitos meninos e meninas. E é por isso que é tão importante a existência de uma rede de proteção atuante. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o promotor de Justiça da Criança e do Adolescente, Alex Escorel. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Promotor, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que consiste o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e qual que é a importância desse órgão. Bom, é muito boa oportunidade para a gente explicar para todos o que é esse sistema de garantia. As crianças e adolescentes têm direitos contemplados inicialmente na Constituição Federal e depois pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E teríamos que ter um mecanismo para efetivar esses direitos, para além da proclamação que a lei já fez. E esse sistema de garantia da defesa, justamente todos os órgãos e instituições que estão trabalhando e devem trabalhar de forma articulada para aqueles direitos que foram garantidos na Constituição Federal, repetidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, sejam efetivados de fato. Então aí a importância do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, dos Conselhos Tutelares, das Secretarias de Ação Social, Saúde, Educação, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e tantos outros órgãos que existem, para que hajam de forma articulada para a consecução desses direitos já proclamados na Constituição Federal e no Estatuto. A sociedade civil organizada, ela também integra esse sistema? Também. As ONGs, a sociedade tem participação, inclusive o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente é paritário. Metade composto por representação do poder público e metade pela sociedade civil organizada. Por que o Centro de Apoio às Promotorias da Infância e da Juventude, o CAOP da Criança, criou o projeto Rede Ativa? Quais os principais objetivos e metas a serem alcançadas? O principal objetivo foi visar uma ação articulada. Constatamos, e digo até pessoalmente, quando comecei a trabalhar na área da criança e adolescente, que algo que me chocou e impactou profundamente foi verificar que nem todos os pais protegem e que nem todas as mães amam seus filhos. E vice-versa, nem todas as mães amam e nem todos os pais protegem. Então, essa desarticulação também na ação de proteção é algo que começou a nos preocupar. Porque grande parte da violação dos direitos à criança e aos adolescentes parte da própria relação familiar, a violência intrafamiliar. E se todas as instituições e entes que integram o sistema de defesa dos direitos não estiverem agindo de uma forma articulada, essa violência continuará. Em silêncio, às vezes eu costumo dizer que somos cúmplices silenciosos dessa violência que acontece dentro dos lares, são gritos dentro dos lares que não são escutados pela população e por todos. Então, resolvemos apresentar um projeto, que é o Rede Ativa, que tem um grande objetivo de articular essa rede. Em todos os municípios a rede existe, os órgãos estão lá, mas eles não se veem como parceiros, como integrantes dessa rede. E como não se veem, não agem como, de forma articulada, melhor dizendo, para a defesa e proteção da criança e adolescente. Não raramente a Secretaria de Ação Social não sabe o que a educação está fazendo, o MP não sabe o que o Conselho Tutelar está fazendo e há ações isoladas. E a gente verificou e constatou que essas ações só faz com que aumente o índice de violência, no sentido de que, quando se há impunidade, é o maior estímulo para o aumento da criminalidade. Então, agir de forma articulada, coesa, é o grande objetivo do Rede Ativa. Quantas promotorias de justiça já aderiram a esse projeto e quantos municípios paraibanos devem ser beneficiados com essa ação? 23 promotorias aderiram e eu acredito que 25 municípios serão contemplados, porque há um caso específico de um município que um promotor também, um outro promotor do mesmo município aderiu e vai implementar isso nos termos, isto é, naquele município que integra a comarca, mas não é a sede de comarca. Por isso vamos alcançar 23 municípios e, melhor dizendo, 23 comarcas, mais 25 municípios
é o objetivo do Rede Ativa. Ok. Quando o senhor fala em violação dos direitos da criança e do adolescente, quais são os direitos mais violados que vocês têm percebido aí na atuação nas promotorias de justiça? A violência, ela é generalizada, mas impressionante, e eu acredito que isso é muito impactante para nós. O abuso sexual continua sendo uma das violências que lidera ali o ranking, né, de agressão contra crianças e adolescentes, e principalmente a violência ocorrida no ambiente intrafamiliar. 50% das vítimas de abuso sexual têm no seu agressor uma relação de parentesco ou de afetividade. Então isso é algo extremamente preocupante para todos nós. Além, é claro, das outras violências, a física, a psicológica, toda situação de violência é muito preocupante para a gente. Porque nós constatamos que há um círculo desse processo. Aquele que hoje é vítima de violência, futuramente ele poderá, não estou dizendo que necessariamente, mas poderá ser alguém que venha praticar violência. Há dados que comprovam que 80% hoje dos adolescentes infratores que praticam ato infracional mediante violência sofreram violência na infância. Então há uma negação muito grande desses direitos e principalmente aí, como digo, a educação. A educação infantil hoje é uma das grandes negações assim, de crescimento, porque a negação costuma-se dizer que é um dos principais direitos, porque ele é emancipatório, ele proporciona com que o ser humano ali, que tem essa educação, ele possa lutar pelos seus direitos, ele não possa se acomodar diante das negações que vai ter durante a vida. Então é um direito emancipatório, o direito à educação, que vai possibilitar que ele melhore suas condições. E os dados são estarrecedores. Nós temos aí um déficit de 84% da educação infantil no Brasil, na faixa de 0 a 4 anos de idade. De 4 a 5 cai para 50%, mas olha bem, 50% das crianças estão fora da escola, não são contempladas pelo direito à educação. E isso é algo estarrecedor e é, como digo, nós temos uma dívida social enorme com crianças e adolescentes. Enorme, diria até impagável. Cresci ouvindo as pessoas dizerem que aqui das crianças é o futuro do país. E que país é esse que não preserva os direitos dessa criança? Que futuro terão as crianças se não tem presente? E, infelizmente, elas só vão ganhar visibilidade quando começam a incomodar, quando começam a praticar atos infracionais. Aí elas vão ganhar visibilidade e olhos à luz da sociedade de todos. Mas foram invisíveis durante anos de negação de direitos, anos de privação da educação, na saúde, na assistência, em todos esses setores. Então é preciso que todos nós, e a Constituição fala, é dever de todos, do Estado, da família, do poder público, agir para minimizar todas as situações de violência contra crianças e adolescentes. Recentemente, o IBGE divulgou uma pesquisa que mostra que quanto menor a criança, mais vulnerável à violação de direitos ela é. Vocês têm constatado isso também no atendimento feito nas promotorias de justiça? Com certeza, né? Com certeza. Essa criança ela é passível de violência porque ela não consegue expressar o que está acontecendo com ela. E daí, mais fácil ainda, geralmente o agressor, aquele que pratica uma violência contra a criança, é o mesmo, geralmente, é o mesmo que acompanha até o serviço de saúde para garantir a impunidade, que aquela criança não denuncie o que está se passando. Então, é mais uma situação que a gente verifica. Então, essa criança vai passando por situações de violência e as pessoas acreditam e não veem o mal e a grande probabilidade de danos futuros para a formação. É na primeira infância que está a formação do caráter e da personalidade da criança. Não se constrói uma casa começando pelo telhado. É pelo alicerce, é pela educação doméstica, isto é, familiar, depois complementada pela escola, é que ela vai propiciar o crescimento saudável. É esse o grande objetivo da educação, senão a formação das pessoas para a cidadania. E é isso que estamos precisando. Ninguém nasce humano, as pessoas se tornam humanas a partir da relação que tem com a sociedade e com sua família. Existe o exemplo clássico das meninas lobas, que viviam como lobas na floresta. Elas comiam restos de animais, elas
se alimentavam, como se diz, restos animais, caçavam, viam muito bem à noite, porque desenvolveram essa capacidade e não falavam. Ninguém nasce humano. As pessoas se tornam humanas a partir da relação, da construção que elas têm no meio social. Daí a importância dessa relação ser saudável na família, na escola, para o desenvolvimento dela. É a formação da criança que será predominantemente, terá uma influência capital para aquele adulto, para a formação do caráter e da personalidade do adulto. Para finalizar, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que o cidadão pode fazer para ajudar a combater a violência praticada contra crianças e adolescentes e a violação de direitos contra esse público. Sempre denunciar, não podemos calar, não podemos ser cúmplices silenciosos de uma violência. Se a gente verifica ou constata uma violência na família, na escola, na sociedade, temos que denunciar. Não estou querendo que cada um seja um investigador de polícia, que tome uma relação de perigo, mas denuncie qualquer suspeita de violência. Aí os meios e as entidades, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a polícia, vão propiciar meios de investigar se aquilo é verdadeiro ou não, ou quem é o responsável. A gente não pode se calar, porque nada que acontece nesse mundo pode ser indiferente a nós. A morte da sociedade é quando ela se torna indiferente, quando ela permite que crianças sejam violentadas, assassinadas, e é indiferente, é a morte da sociedade como humanidade, como esse senso de não se sentir responsável. Tudo que acontece aqui no nosso mundo, nós temos sim responsabilidade. Poderá sim nos afetar se a gente achar que o problema não é meu ou não é comigo, o problema é de todos. Então é por isso que todos nós, não só representantes de instituições, de órgãos que integram o sistema, mas a sociedade, o cidadão, aquele que se incomoda, aquele que dói com o sofrimento. Verifiquei, sofri muito, quem não se lembra do caso de Isabela Nardoni, que chocou esse país. O Brasil chorou com a morte daquela criança. Mas eu costumo dizer às pessoas, quantas Isabelas, Marias, Joanas, Joãozinhos, nós temos na nossa sociedade, sofrendo violência intrafamiliar, sofrendo violência no colégio, sofrendo violência de todo tipo. E nós, por um receio ou por uma indiferença que é muito pior, achamos que não é comigo, que não é conosco. E não tomamos uma atitude proativa de denunciar para que os meios, para que os órgãos competentes intervenham diante daquela situação. Nós somos, sim, responsáveis por tudo que acontece na sociedade. Temos a nossa parcela de contribuição ou de omissão para a situação que hoje temos. Aí um dos canais que pode ser utilizado é o Disque 100, né? Com certeza, o Disque 100 é um dos canais, como também o contato. Tem gente que gosta de ter o contato, pode ir diretamente ao Conselho Tutelar, pode ir ao Ministério Público. Vamos verificar uma forma de preservar a sua identidade, não colocar em risco a integridade também de quem está querendo colaborar. E vamos ter todo o cuidado. O que a gente não pode ser cúmplices silenciosos de qualquer tipo de violência que atinja crianças e adolescentes. Como dizia nosso querido e saudoso Betinho, que eu gosto muito de repetir essa frase, né? Querer ver o Estatuto da Criança e Adolescente cumprido é nada mais, nada menos de que querer e desejar para o filho dos outros o que queremos e desejamos para os nossos próprios filhos. Ok, muito obrigada pela sua participação. Agradecemos, estamos à disposição. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.